Após a entrega do relatório onde Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Ramagem foram indiciados por montar uma estrutura de espionagem ilegal dentro do governo, a Polícia Federal tornou público um novo elemento que agrava ainda mais a situação: um áudio gravado dentro do Palácio do Planalto. A gravação confirma que Jair Bolsonaro participou pessoalmente de um plano para sabotar investigações sobre o caso das rachadinhas, envolvendo diretamente a Receita Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. A reunião aconteceu em agosto de 2020. Bolsonaro e Ramagem discutem como levantar podres contra os auditores da Receita que assinaram o relatório de inteligência fiscal que embasou o inquérito contra Flávio Bolsonaro. O objetivo era desmoralizar os técnicos, afastá-los de suas funções e tentar anular o caso das rachadinhas por meio de uma sabotagem institucional. Segundo o relatório da Polícia Federal, a conversa gravada também contou com a presença das advogadas de Flávio, que traçaram estratégias jurídicas com apoio direto da cúpula do Executivo. Era o próprio governo reunido para discutir como interferir em uma investigação federal, usando estruturas oficiais do Estado para proteger um dos filhos do presidente. O relatório da PF, citado por Alexandre de Moraes, alega que a estrutura da ABIN foi usada de forma clandestina para espionar e ameaçar auditores da Receita. A chamada ABIN paralela se organizava com base em interesses pessoais e familiares, operando à margem da legalidade como um braço informal do clã Bolsonaro dentro do Estado. No início do áudio, Bolsonaro afirma: "Tem que ver isso com o pessoal da ABIN", e Ramagem responde: "Sim, vamos ver se a gente consegue". Isso mostra que era uma ação planejada e coordenada com a cúpula do governo. Ramagem continua: "É necessário instaurar procedimento administrativo contra esses auditores". O relatório da PF confirma essa fala, destacando que o objetivo era afastar os servidores que investigavam Flávio. E finaliza com sua estratégia: retirar alguns auditores de seus cargos. A intenção não era investigar, mas sabotar, destruir a credibilidade da Receita e impedir o avanço da apuração das rachadinhas. Na conclusão do áudio, Bolsonaro e Ramagem falam em buscar os podres dos auditores para neutralizá-los. O relatório da PF cita essa expressão, que revela um claro objetivo de perseguição pessoal e política, não uma ação institucional legítima. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não é É o favor. caso de conversar com o chefe da Receita. E não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o Barros é Acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é 02, não é isso? Você não tem É o 01. É o 01 do cargo. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então... Sem problema eu conversar com ele. Vai ter problema eu conversar com o Canuto. então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, Sim. acho que sim. Um clique. Olha, ele tá em um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele. Eu converso os dois sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Ele conversa com ele sozinho. E deixar bem claro, que nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim. Para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. porque Pode pode gerar pessoal. ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Essa gravação contradiz diretamente o depoimento de Ramagem no Supremo Tribunal Federal, quando ele negou o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência. Durante seu interrogatório, Ramagem afirmou que não autorizou monitoramento de autoridades, desconhecia o uso do software First Mile e que sua gestão exigiu o controle correto do sistema. O áudio agora expõe a articulação pessoal dele para usar a ABIN contra auditores da Receita. Ramagem também negou no depoimento ter participado da articulação para proteger Flávio Bolsonaro, afirmando que não autorizou espionagem política. No entanto, o áudio revela exatamente o contrário, colocando Ramagem no centro da operação ilegal que usava essa estrutura estatal para interferir em investigações criminais. Gostaria de perguntar se o senhor utilizava a BIM para monitorar ministros do STF e TSE. A gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário.
toda essa gerência de monitoramento, a auditoria foi feita por nós, ao contrário. O deputado Ramagem vem sendo blindado politicamente. A Câmara tentou suspender a ação penal usando a imunidade parlamentar, mas o Supremo Tribunal Federal derrubou essa manobra. Mas sua blindagem não impediu a investigação. Foi revelado que o software First Mile foi utilizado para monitorar celulares de ministros do STF, jornalistas e autoridades. Ramagem afirmou ao STF que controlou o sistema, exonerou envolvidos e encaminhou casos para a Corregedoria, mas as provas indicam que a ABIN foi usada para atender interesses pessoais da família Bolsonaro, não para proteger o Estado. O caso da ABIN Paralela revelou uma máquina montada dentro do Estado para funcionar como milícia digital e vigilância política. Segundo a PF, Carlos Bolsonaro liderava o núcleo de desinformação. Eduardo articulava o uso dos dados para fins eleitorais. Ramagem comandava as estruturas e Jair Bolsonaro era o beneficiário direto de tudo isso. Após ser indiciado, Carlos Bolsonaro ironizou a ABIN Paralela e publicou: "Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa. Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só coincidência." Ele excluiu a publicação após a repercussão. A deputada Maria do Rosário publicou em suas redes um vídeo sobre o caso, revelando uma fala de Bolsonaro: "Eu vou interferir em todos os ministérios." Eu tenho a PF que não me dá informações. A BIM, temos problemas, aparelhamento, etc. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios. Estou indo para a CCJ aqui da Câmara. Mas o tema hoje é a ABIN Paralela. A Polícia Federal concluiu o inquérito e... Então, houve a conclusão desse inquérito e a Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas. Entre essas pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também Alexandre Ramagem, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro, enfim... A gente colocou a público a responsabilidade de Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro e do então diretor da ABIN, Ramagem, hoje deputado federal. Mais um crime que, de fato, foi investigado, apurado e que vai ser colocado à disposição do STF para levar adiante. É óbvio que tal situação não pode ficar impune, até porque o que eles pretendiam no Brasil e já estavam fazendo era adiantar um processo ditatorial. Aqueles que tentaram o golpe contra a democracia trabalharam efetivamente perseguindo adversários políticos, parlamentares e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando para isso a própria estrutura do Estado. É bom lembrar que o SNI na ditadura cumpriu exatamente esse papel, de perseguir adversários políticos, de localizar adversários políticos e aí levá-los para a tortura e o desaparecimento. Mais violenta de tortura que eles inventaram na época, quer dizer, porque você matava a pessoa, ainda deixava a família e torturava a família. Estão lendo o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? E o que essa quadrilha estava fazendo com a ABIN era exatamente transformá-la no próprio SNI, mesmo com a Constituição de 88 em vigor. Isso é inaceitável. E a impunidade é mais inaceitável ainda. A defesa da família Bolsonaro continua tentando desacreditar as investigações, alegando perseguição política e narrativas da PF. No entanto, o áudio gravado em local oficial desmonta essas alegações e revela a articulação interna para manipular instituições, intimidar servidores e proteger interesses pessoais com recursos públicos.